Saudações, este é quem vos fala, seu servidor Felipe Santiago Canepa, servo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Neste dia gostaria de compartilhar com todos aqueles que têm ouvidos para ouvir um ensinamento que ao mesmo tempo traz uma exortação e creio que é muito pertinente para os últimos dias. Quero citar as Escrituras em Mateus capítulo 7, verso 15. Nestas Escrituras, onde a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo são as mais importantes, diz: guardai-vos dos falsos profetas que se apresentam a vós vestidos de ovelhas, porém por dentro são lobos roubadores. Por seus frutos os conhecereis. Acaso colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim também toda boa árvore dá bons frutos, porém a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, por seus frutos os conhecereis. Ou seja, que aqui temos um princípio que nos ensina que não podemos separar o fruto, o resultado, a conduta ou o que produz um homem na sua própria vida com o que ele prega, com o que ele ensina, com o que ele professa, com aquilo que ele profetiza aos quatro ventos. Se essas duas coisas não se reconciliam, dando um bom testemunho, então temos um problema. O Senhor nos adverte que nos guardássemos e que tivéssemos cuidado de homens que vêm a nós vestidos de ovelhas, ou seja, tem uma característica que aparentemente podem enganar as pessoas porque vêm vestidos de ovelha, vêm vestidos de cristãos, de pastores, de boas pessoas, mas suas vidas não refletem o que pregam. O apóstolo Paulo disse de outra maneira. Vou ver se eu encontro essa passagem. Vamos ver onde está. Em 2 de Timóteo, capítulo 4. 2 de Timóteo 4. E já que estamos em Mateus, vou ler primeiro 2 de Timóteo 3, do 1 ao 5. 2 de Timóteo 3, do 1 ao 5. Diz: também deve saber isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, ávaros, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, aborrecedores do bem, traidores, impetuosos, arrogantes, mais amantes dos deleites do que de Deus, que tem aparência de piedade. O mesmo que o Senhor Jesus disse: virão a vós vestidos de ovelhas. Virão e terão aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. Por quê? Porque há muitos que estão ensinando coisas novas doutrinas que estão saindo, como já havia sido previsto e profetizado pelo mesmo Cristo e por todos os seus apóstolos, que depois da partida do apóstolo iriam entrar lobos ferozes que não perdoariam nem os mesmos anciãos que haviam sido constituídos pelos apóstolos, que iriam praticamente a desviar e a arrastar ao erro a muitos filhos de Deus. Como saber que podemos confiar nessas palavras que soam bem, nessa palavra que efetivamente faz um bom barulho nos nossos ouvidos, porque parece que estão corretas, e quando lemos a Bíblia parece que coincide, ainda que há pequenos detalhes que não quadram,
Deus nos está advertindo que temos que ter cuidado, os frutos dessa pessoa. Eu particularmente conheço muitos que pregam e que têm muitos seguidores, tem centos de milhares de pessoas que os ouvem, e quando investigam um pouco suas vidas, estamos falando de homens casados 2, 3 vezes, divorciados, ou filhos por aqui, filhos para lá, quando a palavra de Deus diz outra coisa. Diz: se alguém quer ser bispo, boa obra deseja. E se os diáconos querem trabalhar, sejam maridos de uma só mulher, por exemplo. Ou homens que vêm caindo em pecado e em secreto são fracos e escravos das suas fraquezas. Então, como não quadra, não há um balanço entre o que se prega e o que se vive. Então o Senhor nos está dando uma chave, e é a chave que temos que balancear, temos que contrapesar, temos que factorizar, temos que juntar, não sei como dizer, temos que ter presente as duas coisas ao mesmo tempo, o testemunho e a palavra que pregamos. Ali mesmo, na mesma carta, em 2 de Timóteo 4 e o verso 3, diz: porque verá tempo, quando não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aí vemos outra característica de um mestre falso, que seguia do seu próprio sentido. É isto que a palavra diz: os sensuais, que não têm o espírito, como diz a carta de Judas. São aqueles que mutilam o corpo, ensinam e pregam com palavras artificiosas, com fábulas bem formuladas e bem delineadas, porque não têm o Espírito Santo. Ao não ter o Espírito Santo, são débeis e não podem vencer o pecado, porque não brigam, não são capazes de ganhar a batalha. A palavra de Deus diz que aquele que é vencido por algo se converte em escravo daquilo que o venceu. E o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 8, diz que ele veio para dar liberdade e que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E estava falando em um só contexto e em um só. Estava falando da liberdade do pecado. É mais, em Mateus, quando se profetiza a chegada do Senhor Jesus Cristo por um anjo, lhe diz que ele será chamado Jesus, seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará a seu povo de seus pecados. Ou seja, a salvação verdadeiramente é de nossos pecados. E como é que Deus nos salva de nossos pecados? Perdoando-nos. E como nos perdoa? Quando nos arrependemos. Qual é o Evangelho? O Evangelho é que Deus tem o poder, a capacidade e o desejo de perdoar-nos se é que você se arrepende. Esse é o Evangelho. Então, estamos ensinando neste momento, porque nestes tempos chegou aos meus ouvidos e eu vi que muitos estão confundindo, muitos estão sendo oprimidos, e o outro que está causando essas doutrinas é confusão, opressão e dúvida. A palavra de Deus diz que tudo que não provém de fé é pecado. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo andou fazendo bens e curando todos os oprimidos pelo diabo. A opressão é do diabo. E a palavra de Deus também diz que Deus não é Deus de confusão, senão de paz em todas as igrejas do Senhor. Quer dizer que doutrinas, discussões, intercâmbios de pontos de vista que produzem na tua vida confusão, opressão e dúvida provém diretamente de Satanás. E aqui a palavra do Senhor nos estava advertindo já desde o princípio. Mateus capítulo 7, 15, Mateus 24, 24. Vamos ler também Mateus capítulo 24, 24. Diz a palavra de Deus:
porque se levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se for possível, aos próprios escolhidos. E tem que tomar em conta essa palavra seriamente. Por isso que estamos ensinando nesta oportunidade, porque levantou-se doutrinas. E já como eu disse em uma reunião que tivemos, Satanás já soltou seus cachorros. Soltou já aquela rameira, mãe de todas as rameiras, chamou e começou a soltar seus cachorros para destruir a fé cristã. Começando por aqueles que se chamam católicos, começando por aí para destruir sua fé desde o mesmo fundamento, usando as próprias escrituras. É uma estratégia muito antiga, como disse o Senhor Jesus, como ovelhas. Tem aparência de piedade. Paulo diz que Satanás se disfarça como anjo de luz, quanto mais ser minúsculo como anjo de justiça. Ou seja, uma das características com as quais tem esse engano tremendo é que eles vão usar as escrituras e vão usar as palavras originais do hebraico e do grego para que tenham peso nas mentes e nas consciências das pessoas, crendo que uma pessoa tão instruída, tão letrada, tão indo às raízes da palavra, como é possível que esteja errado? Então imaginem-se que o Senhor Jesus Cristo estava diante de todos os doutores da lei que sabiam a Torá de memória, conheciam as escrituras de tapa a tapa e, sem embargo, tinham ao Deus bendito manifestado em carne, o mesmo Messias que ia vir, e não o reconheceram. Não o reconheceram. De maneira que todas as profecias que se falaram a respeito do Senhor Jesus Cristo nunca a viram, nunca a entenderam, nunca puderam entender o que passou naqueles dias, quando a palavra de Deus diz, por exemplo, viram a estrela e que o Senhor, por sonhos, é protegido porque Herodes queria matar as crianças, e em sonhos um anjo fala com José para que ele vá para o Egito, porque Herodes o pretendia matar a todas as crianças, a criança em si. E José e Maria estiveram em Egito um tempo, e o anjo voltou a falar, regressa de novo, e a palavra lhe diz para que se cumpram as escrituras do Egito, chamei a meu filho. Ou seja, imagine-se se Deus, por seu Espírito Santo, não revela que essa escritura, que eu creio que está em Oséias capítulo 11, verso 1, do Egito chamei meu filho, ou seja, jamais e nunca poderiam entender que referia-se ao fato de que José e Maria tinham que regressar do Egito porque era o tempo de voltar. Nunca poderiam haver entendido quando a profecia dizia: voz foi oída em Ramá, choro e lamentação, Raquel que chora seus filhos e não quis ser consolada porque pereceram. Sabemos que Raquel era a esposa de Jacó. Jacó era o Israel que Deus escolheu. Então, quem ia imaginar, os doutores da lei iam imaginar que estava se referindo justamente à ordem de Herodes de matar todas as crianças menores de 2 anos, porque se sentiu burlado pelos magos que vinham do Oriente. Se sentiu burlado e mandou matar todas as crianças, porque entre eles ia matar ao Messias. Ou seja, é impossível que os doutores da lei pudessem entender ou interpretar corretamente as palavras das Escrituras se o Espírito Santo não o revela. Então, por exemplo, quando se foi a viver a Galiléia, naquele setor, e diz: a cidade assentada em trevas viu uma luz, a que se referia? Somente o Espírito Santo podia dar a conhecer do que estava falando a palavra de Deus. Se bem é certo que a Escritura, a palavra, todos podem ler, mas somente o Espírito de Deus é o único que pode dar o entendimento àqueles que estão preparados para receber. E normalmente a revelação, o conhecimento da verdade é conforme a piedade, como está escrito em Tito. Eu vou ler Tito capítulo 1, diz: Paulo, servo de Deus, Tito 1, verso 1, e apóstolo de Jesus Cristo, conforme a fé dos escolhidos de Deus e o conhecimento
da verdade, que é segundo a piedade. Ou seja, voltamos a juntar esses dois fatores que tem que estar junto, que tem que caminhar paralelamente, que é o conhecimento da verdade, o pregar e o profetizar a verdade, mas que tem que estar respaldado com um testemunho e com uma vida e com frutos que devem corroborar com essas palavras. Com seus frutos os conhecereis, disse o Senhor Jesus Cristo. E vou agora citar uma das escrituras mais importantes para este ensinamento que está em 1 de João e em 2 de João. Uma das mais importantes. Capítulo, vamos ver, 1 de João, capítulo 4, perdão, 2 de João, capítulo 1. 2 de João, capítulo 1. Eu vou ler do 7 ao 9. Porque muitos enganadores saíram do mundo, que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, o engano vem desde tempos atrás e podemos fazer uma linha histórica onde essa cruz, o que comumente chamamos de cruz, é Taurus, que em realidade é uma estaca que também poderia ser um poste vertical, mas somente por consenso de conhecimento geral das pessoas vamos ilustrar dessa maneira, uma estaca. E daqui para cá é o antigo pacto, onde creia-se que o que agora, Yod Re Vav Re, o que alguns chamam de Jeová, ou Yahvé, ou Yahweh, é o Deus do antigo pacto, o que lhe chamam muitos o Pai, e que Jesus, quando caminhou na terra com seus discípulos, é o Filho, e depois, a partir da sua partida ao céu, quando ele já vai embora, e então é o que ele chama de Espírito Santo. Então, segundo alguns, aí estão as três pessoas: Jeová, o Pai, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo. De maneira que já aqui mesmo neste tempo o Senhor havia dito: guardai-vos do falso profeta, porque vem a vós como ovelhas. O apóstolo Paulo aqui pelo ano 40, 50, 60 havia dito o que disse, o que acabamos de ler. E o apóstolo João, que foi o último dos apóstolos, o mais ancião, como ele mesmo se chama, o ancião, a eleita e aos seus filhos, e se refere a si mesmo dessa maneira: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que hão conhecido a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará para sempre conosco. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, lendo o que estávamos falando, verso 7, porque muitos enganadores han saído ao mundo pelo mundo, que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Agora, o que significa que Jesus Cristo veio em carne? Ou seja, muitas pessoas o interpretam de uma maneira incorreta, porque deve ser interpretado à luz de todas as Escrituras. Diz a palavra de Deus no verso 8: olhai por vós mesmo, para que não percais o fruto de vosso trabalho, senão que recebais galardão completo. E diz aqui, esse é o versículo que eu quero colocar como centro: qualquer que se extravia, ou seja, qualquer que se desvia, que se perde, que se afasta e não persevera, não se mantém, não permanece, não está unido, não está conforme a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra diz, não tem a Deus. O que persevera na doutrina de Cristo, este se tem ao Pai e ao Filho. Então vemos que nesta carta se fala de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de o Pai em verdade e em amor. Versículo 3. Se fala de Deus Pai e Senhor Jesus Cristo, se fala do Filho do Pai em verdade, se fala da verdade mesma, depois se fala da doutrina de Cristo,
que o que se afasta da doutrina de Cristo não tem a Deus, mas o que persevera na doutrina de Cristo, esse sim tem ao Pai e ao Filho. Ou seja, para não dar muitas voltas por o que queremos falar, o que disse o apóstolo Paulo em 1 de Timóteo, me parece capítulo 6. O capítulo 6, o capítulo 6, o verso 3. Ele disse que se alguém não se conformava às sãs palavras de nosso Senhor Jesus e à doutrina que é conforme a piedade, e aí vemos que volta-se a repetir aquele princípio, a doutrina, o que se ensina, o que se prega junto à piedade, ao testemunho, aos frutos. Ou seja, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo tem que estar unida à doutrina, mas essa doutrina, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo deve estar unida à piedade, aos frutos, ao resultado de uma pessoa que tem a verdade, que a prega, que ensina a doutrina, mas que sua vida tem frutos. E vou ler corrido. Se alguém ensina outra coisa e não se conforma às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina que é segundo a piedade, está envaidecido, nada sabe e delira acerca de questões de contenda de palavras das quais nascem invejas, pleitos, blasfêmias, más suspeitas, disputa nessa de homem corrupto de entendimento, privados da verdade, que tomam a piedade como fonte de ganância. Afasta-te dos tais, ou seja, o Senhor nos está dando uma receita, afastemo-nos destes. Ok, colocando este fundamento, esta base, a qual é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, e é o mais importante porque Jesus Cristo é Deus manifestado em carne e ele interpreta a sua palavra, e ninguém pode interpretar melhor do que ele. Se bem é certo que a Bíblia interpreta a Bíblia, mas nosso Senhor Jesus Cristo tem todo o poder, a autoridade e o direito de interpretar a Bíblia com a Bíblia, mas através do seu Espírito. E o Espírito Santo tem que estar morando numa vasilha que está pregando, que está testificando a respeito da doutrina verdadeira, sua vida tem que refletir isso. Se não é assim, tem um problema. Se não é assim, tem um problema. E por último, em 2 de Pedro, já havíamos lido isto outra vez, mas houve falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós falsos maestros, que introduzirão encobertamente heresias destrutoras e negarão ao Senhor que o resgatou, porque estas pessoas que trazem doutrinas encobertas vão a negar ao Senhor que os resgatou, ao Senhor que os perdoou, ao Senhor que limpou seus pecados. Por quê? Porque eles voltam a se sujar nos seus pecados, se concentram na letra, no hebreu, no grego, nas raízes hebreias, mas a sua vida é uma forma patética e seus frutos revelam outra coisa. Isso que queríamos ensinar aqui, que tenhamos muito cuidado. Tem muitos que estão ouvindo, há muitos mestres por aí, mas que não conhecem que classe de homens e não sabem que classe de fruto eles têm. Então, estas pessoas, falsos mestres, vão introduzir encobertamente heresias que vão destruir tua vida, vão trazer confusão, vão trazer engano, vão trazer opressão e dúvida, e vão negar ao Senhor que o resgatou, atraindo sobre si mesmo destruição repentina. E muitos seguirão suas dissoluções, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. E por avareza farão mercadoria de vós com palavras fingidas. Sobre os tais, a condenação não tarda e sua perdição não dorme. Então eu creio que já estamos bem advertidos a respeito deste tema, de que prestemos atenção às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, vamos ao que viemos. Vamos destruir argumentos, como diz a palavra de Deus, derribando argumentos e toda altivez
que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento, toda doutrina, toda palavra que se levanta em contra da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, em contra da verdade, levando cativo todo pensamento à doutrina de Jesus Cristo. E a doutrina de Jesus Cristo a temos aqui. Por seus frutos os conhecereis. E então eu quero falar de uma doutrina que apareceu nestes tempos, e aqui eu coloquei a linha do tempo desta maneira: o antigo pacto com YHWH, que representa o que as pessoas chamam de Jeová. A Reina Valera também diz dessa maneira, em outras Bíblias lhe dizem Yahvé. Outros usam o término de Yeshua, porque creem que a Bíblia é o antigo pacto e o novo pacto se escreveu em hebreu, e isso é falso. O apóstolo Paulo pregava em grego, escrevia em grego, koiné, e essa é a língua que todas as pessoas usavam. O Novo Testamento foi escrito em grego. Assim que isso é outro tema, mas estamos aqui mais ou menos separando na linha do tempo, onde o ano 100 o apóstolo Paulo termina o seu ministério mais ou menos no ano 90, se supõe, mas redondeamos para ter uma melhor ideia, e mais ou menos no ano 300, ou seja, 300 anos depois, apareceu o primeiro concílio de Niqueia, convocado por Constantino I no ano 325 depois de Cristo, onde aparece por primeira vez o Credo de Niqueia, que até hoje se cita, e que 381, o 381, que foi o outro concílio de Constantinopla, vamos dizer, ajusta o Credo de Nicéia, o ajusta e pegam até o dia de hoje, o 381. No ano 381. 476 depois de Cristo, de acordo com a enciclopédia, termina é o fim do Império Romano do Ocidente. Diferente ao fim do Império Romano do Oriente, com a toma de Constantinopla pelos turcos. E também essa data representa o fim da Idade Média. Ou seja, casualmente, nesta data, no fim da Idade Média e no começo da Idade Moderna, praticamente aqui acontecem muitas coisas, passam muitas coisas, vem o famoso Renascimento, vem a invenção da imprenta, vem o Edito de Milão, esse Edito de Espanha que jogaram fora os judeus dali, vamos ver, vem Erasmo de Roterdã também, aí entra João Calvino em França, aí vem a Reforma, vem as 5 solas de Calvino, aparece a Coma Joânica no 1522, o manuscrito em grego, a Coma Joânica aparece na terceira edição de Erasmo de Roterdã. Na primeira e na segunda não aparecia a Coma Joânica, mas aparece na terceira edição. E para os que não sabem o que é a Coma Joânica, é o versículo de 1 de João, capítulo 5, verso 7, onde diz: porque 3 são os que dão testemunho. E isto foi o que adicionaram, é isto que se chama a Coma Joânica, que adicionaram com punho e letra assim mesmo, adicionaram praticamente sem vergonha nenhuma. E diz: esta é a Coma Joânica. No céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, estes 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra.
isto que acabo de ler, no céu, dois pontos, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, estes três são um, e três são os que dão testemunho na terra. Isso foi adicionado, todo mundo reconhece, sabe que foi adicionado na terceira edição do texto Receptus de Erasmo de Roterdã. Então, como deveria se ler? Pois sem isso, como deveria se ler? Deveria se ler desta maneira, porque três são os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e esses três concordam. Assim deveria se ler. Então, por que estamos falando destes temas assim? Porque as heresias encobertas, das quais falou o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo Pedro e todos os seus discípulos, desde um princípio aqui, neste tempo, já havia se falado heresias, e os concílios ecumênicos, começando daqui, todos e cada um deles foram convocados por imperadores romanos. Se um concílio é convocado, organizado, financiado, promocionado por um imperador romano, e que eu saiba, os imperadores romanos eram os que executavam e queimavam vivos aos filhos de Deus. Então isso nos demonstra que a chamada Igreja Universal, que realmente o que é uma prostituta, uma grande rameira, mãe de muitas rameiras, nunca foi igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. E por muito tempo eu também aceitei o credo de Nicéia como a base da fé, quando o Espírito Santo me dizia, mas o que pode produzir um imperador idólatra, pervertido, organizando um concílio para produzir um credo de fé? Algo está mal. Quero ler o credo de Nicéia do ano 325. E diz, vou ler aqui o que diz a enciclopédia. O credo resume os princípios básicos da fé cristã de uma maneira relativamente fácil, com a intenção de proporcionar recursos para os memorizar e proclamá-los aos fiéis. Implicitamente condena os erros mais difundidos como meio para identificar as possíveis desidências. Modificações posteriores do credo dariam maior precisão às definições das heresias contemporâneas. As versões ampliadas do símbolo niceno do Concílio de Constantinopla em 381, estamos falando do primeiro Concílio de Constantinopla, que se denomina símbolo niceno constantinopolitano, surgiu pela necessidade da Igreja de dizer o que deve crer qualquer batizado sobre o Espírito Santo em contra das ideias heréticas desse momento. E aqui vou ler o credo de Nicéia. Diz, cremos em um só Deus. Bom, até aí estamos bem. Eu também estou de acordo. Pai Todo-Poderoso, glória a Deus. Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, pois aí estamos de acordo. Em um só Senhor Jesus Cristo, de acordo. Que é o Filho de Deus, de acordo. Unigênito, de acordo. Nascido do Pai. Ou seja, aí temos um problema. O unigênito nascido do Pai. Bom, isso teriam que provar com as Escrituras? É dizer, da substância do Pai. E aqui temos um problema, Deus de Deus, ou seja, que se cremos que é um só Deus, e aqui está me dizendo que é Deus de Deus, ou seja, Deus é um só, de Deus, então são dois deuses. E tem um problema, que esse Deus diz é luz, glória a Deus, sim, mas diz é luz de luz. Ou seja, não é a luz sozinha, senão que é a luz de outra luz. Deus verdadeiro, e aí eles voltam a errar de Deus verdadeiro. Ou seja, o que significa isso? Ou seja, que na realidade
Isto deveria haver dito: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, o Senhor unigênito, nada mais. É dizer, unigênito do Pai. Diz aqui da substância do Pai. Deus, luz, verdadeiro Deus. E aqui diz engendrado, não criado. Ou seja, aqui eles reconhecem que o Filho foi engendrado. Ou seja, se foi engendrado, tem o início da mesma natureza do Pai, porque tudo foi feito. Ou seja, diz que pelo Pai tudo foi feito, tanto que tem no céu quanto na terra, que por nós a nossa salvação desceu e se encarnou. Ou seja, quem desceu? Porque tem Deus de Deus, ou desceu o Pai ou desceu o Filho? É uma confusão. Padeceu, ou quer dizer, o Filho padeceu, porque o que padeceu foi o Filho, e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu e virá a buscar vivos e mortos e no Espírito, ou seja, também crê no Espírito Santo. E aos que dizem, houve um tempo em que não existiu, e antes de ser engendrado, não existiu, ou seja, que o Filho sempre existiu, mas foi engendrado, segundo eles, e foi feito do nada, ou seja, para os que creem que não existiu e antes de ser engendrado não existiu, e são hipostases ou natureza, pretendendo que o Filho de Deus é criado, ou seja, eles pretendem dizer que o Filho de Deus é criado e sujeito a câmbio, a alteração, a estes os anatemiza, ou seja, eles chamam de anátema a Igreja Católica. Isto foi o que se disse no ano 325. E no 381 eles modificam o credo de Niceno e eles transformam em Niceno-Constantinopolitano em 381 e o aperfeiçoam e dizem: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criado do céu e da terra, de tudo visível e invisível, um só Senhor Jesus Cristo, unigênito de Deus. Até aí tá bem? Nascido do Pai antes de todos os séculos, ou seja, que nasceu antes de todos os séculos. Ou seja, que quando o anjo vem e diz nascerá e será chamado Emanuel, que é Deus conosco, não. Para eles nasceu antes de todos os séculos. É um erro. Luz de luz. Repetem o erro. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É outro erro. Engendrado, não criado. Ou seja, que foi engendrado, mas não criado. É uma confusão total, e que por vós os homens em nossa salvação desceu do céu e se encarnou, ou seja, o Filho desceu do céu e se encarnou por obra do Espírito Santo e de Maria a Virgem e se fez homem. Por nossa causa foi crucificado em tempo de Pôncio Pilatos e padeceu e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Bom, em nenhum lugar e eu não encontro que o Filho ou o Filho do Homem está sentado à direita do Pai. Não tem em nenhuma parte da Bíblia, mas se vocês estão ouvindo isso e querem procurar e encontrem alguma parte da Escritura, porque eu procurei todas, e aqui eu creio que tem a concordância, onde estão todas as vezes que se escrevem a palavra à destra, e o que encontro começando no novo pacto em Mateus, o que dizem em todos os lados é: a destra diz que verão ao Filho do Homem sentado à destra do poder de Deus. Não diz nunca que o Filho está sentado à destra do Pai. O que diz sempre é que o Filho do Homem está sentado à destra do poder de Deus. A destra do poder de Deus se sentou, a destra de Deus se sentou, à destra do poder de Deus. Em outra carta do apóstolo diz: onde se sentou à destra da majestade nas alturas.
se sentou à destra do trono da majestade nos céus, Hebreus 10, 12, se assentado à destra de Deus. 1 de Pedro 3, 22, quem havendo subido ao céu está à destra de Deus, etc. Ou seja, que em nenhuma parte das Escrituras encontra-se que o Filho se sentou à destra do Pai. Por quê? Porque quando a palavra de Deus fala do Pai e do Filho, está falando de uma maneira natural, alegórica, para que possamos compreender a relação do mistério que Deus se propôs em si mesmo de manifestar-se em carne, e esse mistério dele preparar-se um corpo, tomar um corpo, nascer de mulher num tempo determinado debaixo da lei, debaixo de um império, que Deus entra no cenário como Emanuel, Deus conosco. Ou seja, esse é o mistério de Cristo, o mistério de Deus e do Pai, o mistério, ou seja, um mistério, mas que as pessoas, como é o Filho e o Pai, na sua mente tem que ser duas pessoas separadas no seu cérebro, e é isso que pensam, porque as Escrituras nunca dizem o Filho se sentou à direita do Pai, nunca diz isso. Diz do Filho se sentou à destra do poder de Deus, à destra da majestade de Deus. Nunca diz que o Filho se sentou junto ao Pai, porque aí sim poderiam falar que, bom, aí está o Pai e o Filho, mas não é assim. Ou seja, porque leio esse famoso Credo de Nicéia, quero estabelecer aqui que nos importa tudo isso. Como já ensinei muitas vezes, o Império Romano II é a quarta besta de Daniel. Ou a estátua de Nabucodonosor, aonde a cabeça, o peito, os braços, o ventre e depois termina, são 1, 2, 3, 4, e aqui nos pés ou os 10 dedos, misturado de ferro e barro que não se misturam. Aí vem do céu uma pedra e toda a história da humanidade cai, tudo cai. Quando? Na quarta besta, não na quinta besta. Não existe quinta besta, ou seja, que quer dizer que realmente o que aconteceu aqui é que nos ensinaram que em 476 o último imperador romano, chamado Rômulo Augustulo, pois caiu e terminou o Império Romano, que passaram praticamente 1000 anos, e depois, 1000 anos depois, recém cai o outro Império Romano do Oriente, que é Constantinopla, ou seja, 1000 anos depois. Então, para mim, o que aconteceu é que a partir praticamente de estes anos aqui, o que se produziu desde 476, que aqui começa a Idade Média, até 1453, onde termina, e são mais ou menos 1000 anos aproximadamente, aonde eles fizeram o que quiseram, inventaram tudo o que quiseram, e o Império Romano continua até o dia de hoje. Até o dia de hoje, seguimos embaixo de um Império Romano que fez alianças humanas, e já não é tão forte como as pernas de ferro, porque se misturaram com alianças humanas, ou seja, o Império Romano, num só imperador, se converteu em muitos reis, vários reis que se casaram entre eles, fizeram pacto até o dia de hoje. Aí tem a Alemanha, a França, aí tem, pois, o reinado de Inglaterra, tem a Itália, a Espanha, Hungria, etc, etc, etc. Império Romano partido, debilitado, mas segue vigente. Agora, vamos ao grão, porque senão não vamos terminar. O que está acontecendo nesse tempo com a doutrina que foi feita, criada
desatada praticamente. Já o Vaticano soltou seus cachorros. São principados de alta hierarquia, são demônios de alta hierarquia, porque estão já atacando a fé de uma maneira espetacular e estão usando as escrituras e estão dizendo que Jeová do antigo pacto é um Deus mau, é um sistema de leis maligna que matava mulheres e crianças e que tudo é uma forma para controlar as pessoas. Eu ouvi isso. Eu ouvi há uns que dizem que não tem que tomar a Bíblia literal, que nada nas escrituras é literal. E quando eu ouço isso, e me vem pelo Espírito Santo as palavras do Senhor Jesus Cristo que diz: nem um tio, nem uma vírgula passará, que o tio e a jota vai se cumprir. Ou seja, quando me vem dezenas e dezenas de escrituras, e eu digo, como é possível que um homem possa dizer isso? Como é possível que um homem possa maldizer este nome que eles nem sabem pronunciar, que é impronunciável na realidade? Isto não foi desenhado para se pronunciar, porque isto não significa o que as pessoas creem. Yahvé, Jeová, que é o pai de Jesus, eles não conseguem compreender que Yod-He Vav-He, o que representa isto nas letras hebreias. Já temos o ensinamento que o Espírito de Deus nos revelou, o nome de Deus, que é o que era, o que é e o que há de vir, o Alfa e o Ômega, o que vive, esteve morto e agora vive para sempre, diz o Senhor Jesus. O Alfa e o Ômega, o Deus Todo-Poderoso. O Yod-He Vav-He representa isso, eu sou o que sou. Ou seja, quando diz Jeová Nissi, porque antes achava que sabia, a Bíblia, os nomes de Deus são 7, Jeová Sique, Jireh, meu provedor. Então, que realmente isto significa, não é Jeová Jireh, por exemplo, ou Jeová Nissi, meu estandarte. O que significa é: o Senhor é teu estandarte, o Senhor é teu pastor, o Senhor é tua bandeira, o Senhor é teu salvador, porque Ele é, sempre foi, é e será, o que era, o que é e que será. Por isso que quando diz e me perguntam quem te enviou, diz eu sou, mas eu sou o que sou. Ele é tudo, Ele é a vida, Ele é Shalom, Jeová Shalom, não entende, eu estava igual um perico falando a mesma coisa, ou seja, não entendia, não tinha entendimento, porque, na minha opinião, é porque eu estava morto em delitos e pecados. O conhecimento da verdade é segundo a santidade e a piedade. A maior santidade, maior relação ao que tem vai se lhe dar mais, o que não tem, o que pensa ter vai ser tirado. Por isso que é impossível que um que prega doutrinas sãs, segundo ele, mas está vivendo em pecado, praticando pecado, cobiçando, como diz a palavra de Deus, seus olhos estão cheios de adultério. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo identificava uma árvore mal pelas intenções do seu coração. Então é difícil que alguém veja as intenções do coração de um homem. Mas tu mesmo que pregas e ensinas e estás cheio de adultério, cheio de fornicação, porque teus olhos estão que cobiçam a mulher que não tem que cobiçar, isso já te dá uma ideia de como você está, que a revelação e o entendimento que você tem está pervertido. Isso é o que significa que o conhecimento e a doutrina têm que estar unida com o testemunho e com os frutos da pessoa. E diz a palavra de Deus, sabemos, em 1 de João 5,18, sabemos que todo aquele que nasceu de novo não pratica o pecado. Isso é o que diz a palavra de Deus. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado. Então, como podemos saber nós que estamos na verdade? A Bíblia diz que o que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Ou seja, que
Deus não esqueceu do detalhe importantíssimo de comunicar a seus filhos que estão vivendo na verdade, de que tem o testemunho dele direto, nós temos, e quando temos, nossa vida dá os frutos correspondentes. O que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. O que não crê em Deus lhe fez mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E esse é o testemunho que Deus nos deu, vida eterna. E essa vida está em seu Filho. E olha o que diz: o que tem o Filho tem a vida. O que não tem o Filho não tem a vida. O Filho de Deus, ou seja, se alguém encontra o Filho do Pai, me avise. Se alguém encontra o Filho do Pai, me avisa. Para aprender? Então, estamos aqui. Hoje está se falando dessa doutrina. É uma doutrina que tem um homem que está representando e se chama Mauro Vigino, autorizado pelo Vaticano. Imaginem-se a ironia do Vaticano lhe deu permissão a este homem para que possa destruir a fé católica, dizendo que o Deus Jeová em realidade era um Anunnaki, um gigante, como dizemos, como eles dizem também, um extraterrestre. Era um Deus, porque muitos deuses, e aí estão se acercando aos testigos de Jeová, que Jesus é um Deus menor, que Jesus é um dos deuses, e eles se atrevem a dizer que é o irmão de Satanás, e outros dizem que é o arcanjo Miguel. Uma doutrinas espetaculares que estão fazendo, como se diria, estão adoçando os ouvidos, adoçando os paladares de muitas pessoas que estão ouvindo. E de passo eu quero dizer que eu pessoalmente, Deus quis que entrássemos, porque temos o canal de Facebook para pregar a verdade, e casualidade encontrei um diálogo de um irmão que conhecemos e vi um diálogo porque ele estava de amigo no Facebook, um diálogo de 30 e poucos e-mails de vai e vem, de refutar e dizer, e esse varão deu um testemunho que praticamente se arrependeu da alma, porque entrou confusão, entrou medo, entrou dúvida, opressão, e quando entrou sem querer, e cheguei a descobrir que isso foi o que aconteceu, ele começou a discutir com uma pessoa e agora está de amigo no seu Facebook, ou seja, meu Deus, mas as pessoas que conheceram a verdade, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que está ouvindo a essa outra pessoa que está pregando que Jeová é um Deus e o maldizem. Ou seja, a palavra Jeová na Reina Valera eu não uso mais porque não se pronuncia Jeová, eu já risquei, eu ponho simplesmente como o Senhor Jesus Cristo no Novo Pacto se fala, chama de Senhor, não se menciona Jeová, não se menciona YHWH, se menciona o Senhor. Então eu prefiro me adequar às Escrituras como está no Novo Pacto, eu prefiro chamar Senhor no lugar de Jeová. Mas este homem está maldizendo a Jeová. E não que eu esteja de acordo que esse seja o nome, mas que o que representa o nome, porque se foi traduzido e Deus sabe qual é seu nome, sabe quem é, não precisa que ninguém o defenda. O problema é que essa doutrina está causando que as pessoas comecem a ler as Escrituras e quando Deus efetivamente manda Saul a matar a todos, as pessoas pensam, mas como é possível? Que classe de Deus é esse? Então eu vou dizer que classe de Deus é esse. Vamos ler Mateus 4. Quero fazer-te lembrar o que diz no começo, que se alguém se extravia e se desvia, não se conforma às sãs palavras de Jesus Cristo, se alguém se extravia e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus, assim de simples. Ou seja, vamos ir a Mateus capítulo 4,
e vamos ler as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito dessa doutrina de hoje em dia, falando de Jeová, que seu sistema de leis para controlar e maldizem o nome, e que Jeová é um Deus mau, que é um Deus menor, é um dos deuses que era extraterrestre, que sempre estiveram, que foram eles que fizeram ao homem, e é isso que está falando esse fulano, esse autor, desamarrado pelo Vaticano, e estão fazendo bem porque vai em linha com a NASA, vai em linha com os extraterrestres, vai em linha com todos os sinais que estão se vendo nos céus, vai em linha com tudo que han declarado as autoridades do país, da mais alta esfera, dizendo que tem contato com os extraterrestres, ou seja, é uma ordem dada. É uma ordem dada, e isto eu creio que é um dos enganos, como se diz, mais grandes, porque está profetizado em Tessalonicenses um terrível engano, uma discussão, uma ilusão de um poder enganoso, como diz a palavra de Deus, para que creiam na mentira. Por quê? Porque não amaram a verdade, porque a desfizeram, não quiseram. Qual é a verdade? Que a verdade vai junto com a piedade, a verdade vai junto com a santidade, a doutrina vai junto com a vida santa e consagrada. Se você separa isso, está frito, está morto, está cego. A aparência de piedade, a aparência de ovelha, mas está morto. Por quê? Porque o Senhor disse, pelos frutos os conhecereis. Se você separa a santidade da doutrina, está morto. E que casualidade que essa pessoa que sabe muito está fornicando, está mentindo, não importa, mas sim, e ajudam os pobres e tem muito amor. Tem que amar a todo mundo. Ou seja, Deus te manda amar? Sim, mas manda que você seja santo. O que você está vendo com seus olhos, o que você está tocando com suas mãos, o que tem dentro do seu coração. Então, vejamos o que diz as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando vem o tentador e lhe diz: se você é filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Estamos falando de que ele vai responder, é o Deus bendito, Criador dos céus e da terra, manifestado em carne. Ou seja, vamos ver o que ele diz, porque sua palavra é lei. Escrito está: não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou escrito está, e da onde ele tirou isso? Vamos ver da onde ele tirou. Deuteronômio 8:3, e quero ler. Deuteronômio 8:3, que diz: e se afligiu e fez ter fome, te sustentou com maná, comida que você não conheceu nem teus pais haviam conhecido, para te fazer saber que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que sai da boca de Jeová viverá o homem. Ou seja, o Senhor Jesus citou a palavra de Deuteronômio 8:3, onde diz que de tudo o que sai da boca de Jeová. Ou seja, então, o que fazemos? Se Jesus, que é Deus, manifestado em carne, lhe deu vontade de mencionar Deuteronômio 8:3, seja que se escreva assim, seja que se escreva Jeová, Yod-He, Vav-He, ou que se escreva Yahvé, ou Yahweh, não importa em absoluto. O Senhor citou, e você vai vir me dizer que esse nome é maldito, que esse nome é um Deus falso, que esse nome é um Deus mau, que esse é um Deus impostor. Então tem cuidado. Se alguém não se agarra firme da palavra sã de Jesus, está morto. Eu te digo já. O que não tem ao Filho não tem a vida. O que não está agarrado ao que ele disse está morto, não tem a Deus. Vamos dar um segundo testemunho. Então,
O diabo astuto lhe disse: então, se você é filho de Deus, se joga abaixo, porque escrito está: seus anjos mandará a respeito de ti, em suas mãos te sustentarão para que não tropece teu pé em pedra. Jesus lhe disse: dois pontos. O que lhe disse-lhe Jesus? Escrito está também: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás. Vamos ver. Se eu entendo bem, o que lhe disse é: não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso foi o que o Senhor lhe disse dos seus lábios. Escrito está. Bom, queremos saber onde está escrito isso, porque já que ele citou, isso está em Deuteronômio 6 e também o verso 13. 6:13. Citou Deuteronômio 6:13, que diz: a Jeová. Vamos ver. Em outra versão diz YHWH, em outra versão diz Yahvé. A Jeová diz: teu Deus temerás, e a ele só servirás, e por seu nome jurarás. Ou seja, que o Senhor Jesus cita a Jeová. Terceiro testemunho. Outra vez lhe apareceu o diabo e o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todo o reino do mundo e sua glória. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus lhe disse: sai, Satanás, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Acabamos de ler Deuteronômio 6:13. O diabo então o deixou. 3 testemunhos. Escrito está: não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Jeová. Deuteronômio 8:13. Escrito está: não tentarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Estamos falando de 3 testemunhos. Não tentareis a Jeová vosso Deus. Não tentareis ao Senhor teu Deus, não tentareis a Jeová, Yahvé, Yahweh, como você quiser chamar. Eu o chamo ao que era, ao que é e ao que há de vir, e ao que será para sempre. Ao eu sou. O ponto desse ensinamento é que quem somos nós para estar ouvindo a falsos profetas, falsos mestres, que introduzem encobertamente heresias que conduzem à destruição, que conduzem à confusão, que conduzem à dúvida e que conduzem à opressão. O que você está fazendo ouvindo? A palavra diz: afasta-te dos tais. O que você está fazendo sendo amigo do seu Facebook? O que você está fazendo sendo suscrita no seu YouTube? O que você está fazendo? Esse ensinamento é para fazer uma advertência a todas as almas, a todos os filhos e filhas de Deus que com sincero coração procuram a verdade na fonte, a palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus representa os pensamentos e as intenções, os propósitos, o coração e os planos de Deus revelados. Mas esse Deus bendito que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, que deixou esse legado para seus filhos, para seu povo, qualquer um pode comprar na livraria. Se você não tem o seu espírito, qual é santo, você não vai entender. Assim que minha recomendação é que, se você procura a verdade de todo o coração, se assegure de que sua conduta, teus frutos, tua vida, tua integridade esteja conforme a palavra de Deus. Então, quem somos nós para negar o que o Senhor Jesus nunca negou?
de acordo às Escrituras e de acordo às santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, cada vez que você leia em tua Bíblia, Reina Valera Jeová, ou isto aqui, estamos falando do Deus único verdadeiro, que em um momento dessa linha histórica nasceu de mulher, como está escrito: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Estamos falando do único Deus verdadeiro, mas algumas pessoas acham que diz: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está aqui. Não, ele não está aqui, que está no céu. Mas como se está falando? Eu vi ao Pai, uns somos. O mistério de Cristo segue sendo um mistério nestes tempos. Qual seria o resumo deste ensinamento? As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: olhar como ouvis, porque tudo está aqui, na tua boca e no teu coração, porque Deus sabe se você está arrependido, Ele te perdoa, te limpa, te dá seu espírito, como diz a palavra de Deus. O que crê no Filho de Deus, o que crê no Senhor, o que está com o Senhor, tem o testemunho em si mesmo. A unção mesma nos ensina todas as coisas, mas a unção é o Espírito Santo. O testemunho que temos em nós mesmos é Deus mesmo provando-nos, mas nossos frutos e nossa vida consagrada, apartada, tem que estar ali, paralela, juntamente, misturada em uma só verdade, a verdade morando em nós. Espero que tenha sido de bênção. Tenham muito cuidado a quem estão ouvindo. Leiam a palavra, esquadrinhem a palavra. Vocês, humildemente, procurem de todo o coração. O Senhor Jesus Cristo é Deus sobre todas as coisas e Ele tem o poder para revelar sua palavra a todos aqueles que a buscam com humildade, sinceridade e com consagração. Bênção.